Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Rodada de número 26, chegou quase ao final. Tem mais um jogo que será no próximo sábado, dia 14, entre Cuiabá e Cruzeiro. Temos aí a data FIFA, esse meio de semana não temos jogo pelo Campeonato Brasileiro, teremos nessa segunda-feira um jogo da rodada de número 31 da Série B, mas a Série A não tem, Série A só volta no meio da próxima semana. Acho que dia 19, 18, por aí, se eu não estiver enganado. Então o canal Resenha com Magalhães já vem fazer o resumo do que foi essa 26ª rodada, porque, na minha opinião, e aí não é desmerecimento, não é nada, esse jogo que falta entre Cuiabá e Cruzeiro, os dois estão ali no meio da tabela, na verdade o Cuiabá está no meio da tabela e o Cruzeiro está brigando contra o rebaixamento. Nesse momento, altera para o Cruzeiro, se o Cruzeiro ganhar, altera para cima, para baixo não. Os que estão na zona de rebaixamento vão continuar na zona de rebaixamento. E o Cuiabá, se ganhar, não muda nada para quem está brigando pela Libertadores. Se ele ganhar, ele pode chegar ali aos 35 pontos, mas mesmo assim, para brigar por um G6 ainda fica longe. Então, eu resolvi fazer logo, não é demérito nenhum a Cuiabá e Cruzeiro, mas é que a movimentação na tabela, na minha opinião, tanto de Cuiabá quanto do Cruzeiro, independente do resultado, vai mudar muito pouco a tabela, beleza? Então, vamos logo para o nosso resumo com a classificação e hoje resultados e algumas polêmicas, né, que aconteceram durante esta rodada. Tivemos aí treinadores, polêmicas com treinadores, reclamação, desabafo, sumiço. Então a gente vai falar um pouquinho aí do que aconteceu nessa 26ª rodada do Brasileiro. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? Galera, vamos lá. Deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá uma olhada aí para ver se você é inscrito e aperta, rapidinho, tá? Só apertar, escreveu, foi. Beleza? Então vamos lá, galera. Bom, essa rodada começou, né, com o Botafogo, com mudança de técnico, né? Bruno Lage saiu, o Lúcio Flávio reassumiu, né, porque ele tinha ficado um tempo, aí chegou um outro treinador, aí o Bruno, aí agora volta, que era interino, era auxiliar, coisa e tal, ele e o Carly assumem o Botafogo, até o final do campeonato, interino, a gente só vai saber isso diante dos resultados. Mas acredito que faltando 12 rodadas, eu acho que o Botafogo vai se fechar, os jogadores vão se fechar em prol do Carly, do Lúcio Flávio ali, e não vai ter mudança de treinador. Acho que vai até o final, o Botafogo assim, ganhando ou perdendo, acho que vai com o Lúcio Flávio até o final. Tivemos aí o Mano Menezes reestreando, né, pelo Corinthians, jogando em casa. O Flamengo, a princípio, fazendo o seu último jogo antes de começar o trabalho do novo treinador, que foi confirmado, né? O Tite será o novo treinador do Flamengo. Tivemos o Internacional, que foi eliminado, né, da Libertadores de uma maneira traumática. E a gente tinha que ver como é que o Inter ia reagir. Tivemos o Renato Gaúcho
que após a derrota do Grêmio no Grenal não apareceu para dar entrevista, tinha uma situação para fazer, mas não no domingo, na segunda pela manhã. Acho que dava para ele ter dado a entrevista, né? Tivemos aí algumas situações, tivemos um jogo louco, né? O primeiro jogo da rodada louco, com 10 gols, né? Tivemos surpresas, o Cuiabá. Então tivemos muita coisa, uma rodada bem agitada, com muitas situações para se falar. Então vamos logo aqui, rapidamente, para os resultados da rodada. Bom, tivemos abrindo a rodada Goiás 4, Bahia 6. Isso mesmo. Não é futsal, não foi futsal. Tá? Futebol de campo, normal. Goiás 4, Bahia 6. Tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre o jogo. E eu vou repetir, eu não sei se me interpretaram mal, se não me interpretaram. O jogo foi legal, foi animado? Foi muito animado. Mas um time tomar 4 e outro tomar 6, não foi só os ataques que foram super precisos. As defesas também foram uma peneira. Lógico, a gente tem que sempre dar créditos ao ataque, que é isso que faz o futebol. O ataque, o gol, espetacular. Diferentemente de alguns que dizem que a bola simplesmente é um detalhe, que o gol é um detalhe. Tivemos treinador de seleção que falou isso, que a bola, o gol é um detalhe. E muitos, são poucos não, que acham que a bola é um detalhe. Na verdade, para alguns treinadores aqui no Brasil, a bola não precisava nem existir, que para eles a bola atrapalha. Mas você não pode dizer que o jogo que tem 10 gols, um time toma 6, outro toma 4, as defesas estavam impecáveis. Não. Aconteceu 10 gols porque as defesas, o sistema defensivo estava um buraco. Os ataques estavam tranquilos para entrar e fazer o que quiser. Tá? Mas grande triunfo do Bahia fora de casa perante um adversário direto contra o rebaixamento. Um adversário direto contra o rebaixamento, na qual fez o Bahia ficar fora da zona de rebaixamento. O Bahia ainda teve que secar aí alguns times, né? Para não voltar à zona de rebaixamento. Conseguiu secar ali, não conseguiu secar o Santos conseguiu vencer o Palmeiras, né? Mas conseguiu secar o Vasco, e o Vasco continuou ali na zona de rebaixamento, que se o Vasco tivesse ganho, o Vasco tinha passado, o Bahia voltaria, se não estiver enganado, no rebaixamento. Então, o triunfo do Bahia fez com que o Bahia trocasse de lugar com o Goiás, tá? Trocasse de lugar com o Goiás e não respirou muito. A torcida do Bahia ainda está com a respiração meio presa, mas pelo menos fora da zona de rebaixamento. Tivemos o Vasco da Gama jogando em casa contra o São Paulo. São Paulo é mais time do que o Vasco. O São Paulo já está classificado para a Libertadores. Chance de título, zero. São Paulo só quer se manter ali no meio da tabela, não correr risco de rebaixamento, não se manter ali pelo meio da tabela. O Vasco não. O Vasco, só para lembrar, mais uma SAF brigando contra o rebaixamento, já tem a SAF do Bahia, mais uma SAF, a do Vasco brigando contra o rebaixamento, e o Vasco na zona do rebaixamento, né? Você vai cair. Eu estou escutando muita gente falar, não, Bahia e Vasco não cai. Bahia e Vasco não cai, porque não vão permitir que a SAF inicie no Brasil já caindo, pá. Já tem outros times falando que vai ter aí mexidas, né, para Bahia e Vasco não cair, porque viraram SAFs. Já tem um monte de coisa falando. Da mesma maneira que a torcida do Bahia fala que estão manipulando para o Bahia cair, do Vasco também fala, ou seja, cada um cria um mundo, né, para se fazer de vítima. Essa é a minha opinião. Eu odeio vitimismo. Odeio vitimismo. Na boa. Odeio. Vitimismo é um saco. É um saco o vitimismo. Eu não gosto. Ponto. Eu vejo uma porrada de torcida se fazendo de vítima. Porra. Arrego. O Vasco joga em casa contra um time que é mais forte que ele e acaba empatando de 0 a 0.
O empate 0x0 para o Vasco foi ruim. Óbvio que foi ruim. E se o Vasco ganha, estaria fora da zona de rebaixamento. Simples assim. Mas, diante do adversário que é mais forte, foi melhor o Vasco ganhar um ponto do que não ganhar nada. Mas jogando em casa deveria ganhar. Mas a gente tem que entender que o time do São Paulo é mais forte do que o Vasco. O São Paulo não foi campeão da Copa do Brasil à toa. Tudo bem, jogou contra o Flamengo na final. O Flamengo até jogou a segunda partida até razoável, coisa e tal. Mas o São Paulo não ganhou à toa. Tá? Então, placar de 0x0, sinceramente, não achei que foi nada anormal. Para mim, o São Paulo iria ganhar, acabou que o Vasco empatou. Então, na minha opinião, o Vasco ganhou um ponto, que para mim o Vasco não ia ganhar nenhum. Para mim o Vasco ganhou um ponto. Mas, se tivesse vencido, estaria fora da zona de rebaixamento. Tivemos Corinthians 1, Flamengo 1. Como eu falei, o Mano Menezes, depois de 10, 11 anos, volta ao Corinthians e joga em casa, né, pela primeira vez. Contra o Flamengo, que estava lá com o interino, e foi o último jogo. Aí muita gente falou que o Tite não assinou, não queria assumir para estrear contra o Corinthians. Até onde isso é verdade, até onde não é. Só o Tite vai poder falar, a direção do Flamengo, que a gente sabe que nessa segunda-feira explodiu, na verdade no domingo à noite já explodiu em tudo quanto é lugar, que o Tite já tinha assinado, mas parece que assinou hoje, nesta segunda-feira, assinou no hotel. Na verdade não foi nem a direção do Flamengo que falou, foi o Marcos Braz que tomou a frente e falou só com a Globo. Parece que a direção do Flamengo, ou especificamente o Marcos Braz, está brigado com todos os canais de mídias independentes, ou seja, os youtubers que babavam o ovo da diretoria do Flamengo. Parece que o Marcos Braz está brigado com todos esses. E pelo que deu a entender, o Marcos Braz chamou a Globo, avisou a Globo que estaria lá com o Tite, disse que estava assinando para depois dar entrevista só para a Globo. Isso que se falou muito. Se é verdade, se não é, não sabe. Mas o que a gente sabe é que a única emissora que estava lá na qual ele deu entrevista foi a Globo. Foi lá a Sport TV, se não estiver enganado. Então jogaram Corinthians e Flamengo. Tem um vídeo aqui no canal. Eu falei, o Flamengo, os dois jogos que o Flamengo fez sem o São Paulo, já foi outro Flamengo. Os caras correram mais, dedicaram mais, se empenharam mais, o time mais solto. Então, irmão, não foi só culpa do São Paulo, na boa. São Paulo pode ter errado muito como errou. Mas os jogadores também tinham uma certa má vontade. Como esses jogadores do Flamengo, alguns desses jogadores tiveram má vontade com alguns outros técnicos também. Que a torcida bateu muito, mas também não era só culpa dos outros treinadores, não. Parte desse elenco tem muito culpa. Muito, não é pouco, não. É por isso que eu acho que tem que fazer uma limpa. O Tite vai ter que fazer uma limpa mesmo, para ele não ser mordido por algumas cobras que tem ali naquele elenco do Flamengo, né? Apesar do Tite ter um tamanho gigantesco no cenário nacional. Eu não gosto do estilo de jogo do Tite, tá? Mas eu entendo que o Tite tem um tamanho para bater de frente com esse jogador do Flamengo. Essa é a minha opinião. Podem não gostar, mas acho que o Tite tem. Acho que hoje, talvez, o Dorival e o Tite, que sejam os caras que iriam chegar hoje, e o Jorge Jesus, que iam chegar hoje, o elenco ia, bom, vamos respeitar. Os outros, sinceramente, acho que os jogadores não iam respeitar muito. O elenco do Flamengo é complicado. E aqui eu vou te dizer uma coisa. Você, torcedor do Flamengo, que metia o cacete no Diego Ribas, metia o cacete no Diego Ribas, irmão, o Diego Ribas era importante pra caralho pro Flamengo. O Diego Ribas saiu, virou uma zona. O Diego Ribas saiu, virou uma zona. O Diego Ribas, depois de sair do Flamengo, deu uma tapa na cara de todos os torcedores. Ele entendeu que quem conseguia controlar o vestiário do Flamengo era o Diego Ribas. Ele controlava o elenco. Ele saiu, virou essa balbúrdia que é o Flamengo. Todo mundo manda naquela porra, ninguém te respeita nada. E todo mundo viu o que aconteceu esse ano. E o Corinthians também, na minha opinião, dos últimos 4 jogos, foi o melhor jogo.
O jogo do Corinthians contra o Fortaleza foi um massacre do Fortaleza, poderia ter sido uns 4. Mas fez um bom jogo contra o Flamengo, acabou dando 1-1. O Flamengo foi melhor parte do jogo, tem um vídeo aqui no canal, mas não achei também 1-1 um placar fora do comum. Resultado bom para alguém? Não, para mim é um resultado ruim para os dois. Mas pelo menos o Flamengo contou com a sorte aí dos outros resultados. O Flamengo continua na briga, não pelo título, é claro, mas por uma vaga a Libertadores. O Corinthians não. O Corinthians não briga por Libertadores. O Corinthians briga para não cair e ali por uma Sul-Americana. Não vejo o Corinthians brigando por Libertadores e nem time o Corinthians tem para isso. Internacional 3, Grêmio 2. Tem o vídeo aqui no canal. Inter, depois de ter sido eliminado na Libertadores da forma que foi, jogando melhor do que o Fluminense. O Inter foi melhor do que o Fluminense e acabou perdendo gols que foram cruciais para a eliminação. Ninguém sabia como é que o Inter ia reagir, né? O Grêmio ficou treinando a semana inteira para esse Grenal. O Inter foi superior ao Grêmio o jogo inteiro, mereceu vencer. Então não tem muito o que discutir, tem um vídeo aqui no canal. E o Renato Gaúcho não apareceu na entrevista. O presidente que foi lá disse que todo mundo não gostou da atitude do Renato, ninguém queria isso, todo mundo queria que o Renato fosse lá da entrevista. O Renato falou que tinha um compromisso inadiável. Só que o compromisso do Renato não era no domingo, era na segunda. Então dava para o Renato ter ido para a entrevista. Estranho. Será que realmente... Essa é a sua minha pergunta. Será que o Renato realmente não falou que tinha um compromisso? Você me pergunta. Ah, não, mas o presidente falou isso. Bom, não sou obrigado a acreditar no presidente do Grêmio. A gente tem que escutar o outro lado. Você pode só acreditar num lado, é complicado. O presidente do Grêmio falou. Mas será que o Renato não disse? Ou ele liberou e depois falou, pô, fiz merda. Então, tem que se escutar o lado do Renato. Como ainda não vi uma entrevista do Renato, eu espero para ver. Mas que ficou esquisito. Ficou principalmente porque o Grêmio perdeu. Se o Grêmio tivesse vencido, acho que não falavam muito. O problema é que o Grêmio venceu. O Grêmio perdeu da forma que perdeu, o Internacional bem superior ao Grêmio. Então, vitória do Internacional no Grenal é vitória maiúscula. E justa. Tivemos a surpresa. O Palmeiras, que também foi eliminado da Libertadores, foi eliminado pelo Boca nos pênaltis, que não vem jogando bem. O Palmeiras deu uma queda de produção. E vamos lá. Para quem achava que o Dudu não fazia falta, o Dudu faz falta pra caralho. O Dudu faz falta demais ao Palmeiras. Muita falta. E não tem ninguém pro lugar do Dudu. Essa é a verdade. Não tem ninguém pro lugar do Dudu. Palmeiras parece que sentiu um pouco a eliminação. O Santos, que tem um jogador no Santos que eu sou fã, acho que esse moleque vai muito longe. É o centroavante, Marcos Leonardo. Já estão cogitando ele num montão de time, inclusive aqui no Rio, já estão cogitando ele. Já estão cogitando até trocas. Vocês querem saber? A torcida do Flamengo, tem pai da torcida do Flamengo que está querendo fazer uma troca, mandar o Gabigol para o Santos de volta e trazer o Marcos Leonardo, para tu ver a que ponto chegou. Então, não tô de causada não tô inventando não. É sério. Acho que estão pegando um pouco pesado com o Gabigol. Pegando um pouco pesado. Ele é um cara importante, ídolo do Flamengo, fez história no Flamengo, está no momento ruim. Acho também que o Flamengo precisa de uma reformulação. Eu acho que a reformulação passa pelo Gabriel Barbosa, mas acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito, um pouco mais de carinho com o Gabigol por tudo que ele fez. Ele errou muito, se achando dono do Flamengo. Isso aí Mas não se pode esquecer tudo que o Gabigol fez. Eu acho que estão pegando um pouco pesado. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas a vitória do Santos em cima do Palmeiras foi espetacular. Ninguém esperava. Eu acho que nem a torcida do Santos esperava. Mas o Santos deu a resposta que está vivo, que tá na briga, que está lutando. E o Palmeiras, a gente não sabe. Será que o Palmeiras largou de vez? O Palmeiras tem que se classificar para a Libertadores do ano que vem. Né? O elenco é caro. Mas também está tendo aí uma rusgazinha de o Abel com alguns jogadores, talvez. Acho que os jogadores nem muito.
mas com a imprensa, e eu tive a sensação, na entrevista do Abel, treinador do Palmeiras, que ele deu umas alfinetadas na diretoria do Palmeiras, e eu acho que algumas falas do Abel me parece que se agora ele receber uma proposta, ele vai embora. Essa é a minha impressão. Senti na entrevista que ele deu umas alfinetadas na diretoria do Palmeiras, e eu acho que se ele receber uma proposta, ele não vai fazer muita força para não sair. Essa é a minha impressão. Então, grande vitória do Santos de 2-1, que dá um alívio, dá um respiro ao Santos contra o rebaixamento. Fluminense e Botafogo. Fluminense finalista da Libertadores contra o Inter, a gente já falou aqui. O Fluminense, vou repetir o que eu falei, o Fluminense tem que diminuir do seu planejamento tático a sorte. Contra o Internacional, o Fluminense não jogou bem. O Fluminense não jogou bem contra o Inter. E o Fluminense deu sorte, porque o Valência perdeu 2 gols feios. 2 gols feios, porque senão o Fluminense estava fora. Contra o Botafogo, essa sorte não estava. O Fluminense não jogou bem de novo, só que o Botafogo foi eficiente. Se o Internacional tivesse sido eficiente igual o Botafogo, o Fluminense estaria fora. Se o Fluminense continuar assim, olha, mesmo no Maracanã vai se complicar com o time do Boca, que não é tão forte assim. O time do Boca é limitado. Mas, irmão, tu não pode contar ter 30% de sorte. Num time, 30% de sorte. Então, acho que não tem muito o que discutir. A vitória do Botafogo, justa. Vitória do Botafogo, justa. Aproveitou as oportunidades. Fez o feijão com arroz com o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio botou meio campo no meio campo, lateral na lateral, goleiro no gol, atacante no ataque. Feijão com arroz. E ganhou o jogo. Simples assim. E justa a vitória do Botafogo. Aumenta a diferença que tem para o segundo colocado, porque o Bragantino empatou. E vou repetir o que eu venho falando há algum tempo. O Botafogo só perde o título para ele mesmo. E agora uma outra frase. Se o Botafogo fizer o feijão com arroz, a lá Dorival Júnior fez ano passado no Flamengo, só feijãozinho com arroz, temperadozinho com alho, uma folhinha de louro, de repente até coloca um paiozinho para dar um gostinho, é campeão daqui a 7, 8 rodadas. O Botafogo está comemorando o título do Campeonato Brasileiro. É só não inventar. Fez feijão com arroz, o Botafogo é campeão. Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. O Atlético Paranaense caiu muito, a torcida tá puta com o treinador, chama o treinador de estagiário, não aguenta mais o treinador. O Bragantino fez um bom jogo, acabou tomando empate. No segundo tempo, o Atlético Paranaense foi até melhor do que o Bragantino. Eu não estou menosprezando o Bragantino, mas eu não vejo o Bragantino brigar com o Botafogo pelo título. Eu vejo o Bragantino na Libertadores. Brigando pelo título eu não consigo. Mas, galera, então não tem ninguém brigando pelo título. Para mim, ninguém. O Botafogo só perde para ele mesmo. Então, empate ali não foi injusto. Atlético Mineiro 1, Coritiba 2. Cara, surpreendente. Tão surpreendente quanto foi o jogo Goiás e Bahia, esse resultado, para mim, o Coritiba ganhar fora de casa do Atlético Mineiro foi mais surpreendente do que o Santos ganhar do Palmeiras. Porque Palmeiras e Santos é um clássico regional. Atlético Mineiro e Coritiba não. Então, cara, a vitória do Coritiba, acho que foi de virada contra o Atlético Mineiro, irmão, é espetacular. Eu dei a palpite que para mim o Atlético Mineiro ia golear o Coritiba de 1-0. Vocês lembram? Eu falei, o Atlético Mineiro vai golear de 1-0. Bom, o Atlético Mineiro só fez um gol mesmo, só que tomou 2, né? E para um time que tem um treinador que é retranqueiro, tomar 2 deve ser o caos, né? Então, mais um resultado surpreendente. E Fortaleza e América Mineiro, 3-2 Fortaleza, de virada. América Mineiro abriu 2-0, mas o time Fortaleza é bem superior ao América Mineiro, conseguiu virar. Quando quis jogar, né? Que parece que o Fortaleza, finalista da Sul-Americana, entrou um pouco com soninho, tomou 2 gols. E quando resolveu botar a bola no chão, resolveu jogar. Vamos jogar, pai. Já estamos na final, mas vamos jogar.
virou o jogo, placar justo, tem um vídeo aqui no canal. E como eu falei, Cuiabá e Cruzeiro vão jogar no próximo sábado. Então o destaque da rodada para mim é o Coritiba, que venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Então o Coritiba para mim é o destaque da rodada, vencendo 2-1 fora de casa. Lógico que a gente tem os outros destaques também, o Santos vencendo o Palmeiras de 2-1, o jogo, um destaque em si, 10 gols em Goiás e Bahia, mas para mim o destaque é o Coxa vencendo fora de casa o Atlético Mineiro. E a decepção? Cara, decepção para mim, deixa eu dar uma olhada aqui, cara, difícil aqui ter uma decepção, cara, mas eu vou ter que colocar, não tem jeito. O Atlético Mineiro foi a decepção, perdeu por quase lanterna, né? Era lanterna o Coritiba, perder em casa de virada por lanterna, para mim o Atlético Mineiro é a decepção. Coritiba, o destaque, e o Galo, a decepção. E a classificação é o Botafogo na primeira colocação com 55 pontos, 9 pontos na frente do segundo colocado, que é o Bragantino, 46. Terceiro colocado, o Grêmio, com 44. Também 44 o Palmeiras na quarta colocação. Também 44 o Flamengo na quinta colocação. E na sexta colocação, fechando o G6, o Fortaleza. Lembrando que o Botafogo se deu bem nessa rodada. O Bragantino não ganhou, empatou. O Grêmio perdeu, o Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou. Ou seja, os caras que estão abaixo dele, dos 6 primeiros, só o Fortaleza venceu. Do primeiro ao sexto, só o primeiro e o sexto venceram. Segundo, terceiro, quarto e quinto, nenhum desses venceram. Então, beneficiou o Botafogo. Outro beneficiado também aí foi o Fortaleza, porque o Fluminense perdeu, até o Paranaense não ganhou, o Atlético Mineiro perdeu, o Fortaleza deu um salto, chegou à sexta colocação. O Flamengo, que não ganhou, também foi beneficiado, porque o Palmeiras não ganhou, o Grêmio não ganhou, o Bragantino não ganhou, ou seja, o Flamengo conseguiu ficar colado nesses times aí, e numa próxima rodada, quem sabe, o Flamengo ganhando pode chegar na nossa segunda colocação. Não vai brigar pelo título, mas chega na segunda colocação, o objetivo do Flamengo é a Libertadores. Então, os 6 primeiros, nesse momento, quem está na Libertadores, além do São Paulo, é Botafogo, Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Fluminense é o 7º com 41, o 8º Atlético Paranaense com 41, o 9º Atlético Mineiro com 40, o 10º é o São Paulo com 35, 11º Cuiabá com 32, 12º Internacional com 32, 13º Corinthians com 31, 14º Santos com 30, que deu uma subida aí em relação à zona de rebaixamento, para 3 pontos na frente. O Cruzeiro, que ainda vai jogar, é o 15º, com 30, o 16º é o Bahia com 28, e na zona de rebaixamento, nesse momento, caindo para a Série B, mais uma vez o Vasco com 17º com 27, o 18º é o Goiás com 27, também igual o Vasco, o Coritiba está na 19ª colocação com 20, e agora o lanterna é o América Mineiro com 19 pontos. Galera, para mim, briga por Libertadores, do Atlético Mineiro para cima, só. Do São Paulo até o Inter, do São Paulo até o Inter não. Para mim, só o São Paulo não briga pela Libertadores e não briga para cair. Do São Paulo para baixo, tirando o Cuiabá que ainda vai jogar, todo mundo está brigando contra o rebaixamento. Internacional, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Bahia, Vasco, Goiás, América Mineiro e Coritiba. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!